Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre Trono de Vidro, o primeiro livro de mesmo nome da Sarah J Maas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Então gente, eu expliquei lá no meu Instagram, eu fiz um post lá falando sobre essa minha releitura de Trono de Vidro. Pra quem não sabe, essa é a minha série preferida. E esse ano que eu ia reler ela novamente, eu queria fazer alguma coisa diferente, assim. E aí eu cheguei nessa ideia de que eu iria reler um livro por mês. Então eu estou começando agora em março e eu vou terminar em outubro. E depois eu vou trazer aqui um vídeo com uma análise mais aprofundada. Na primeira parte desse vídeo eu vou fazer um resumão aí sobre o que acontece no livro, início, meio e fim. Pra quem aí de repente não lembra muito da história, ou pra quem tá assistindo esse vídeo mas nunca leu o livro e quer saber o que acontece, não se importa com spoilers, esse vídeo vai ter spoilers do primeiro livro. E depois na segunda parte desse vídeo eu vou estar comentando algumas coisas, pontos que eu não gostei, pontos que eu acho que vale a discussão, coisas que é legal prestar atenção para os próximos livros. Vale dizer que eu não vou dar spoiler dos próximos livros. O máximo que eu vou fazer é dizer, ó, isso aqui foi citado nesse livro e vai voltar a ser citado mais pra frente, mas eu não vou dizer realmente o que que é. As coisas que eu acho que são mais spoiler, assim, de falar, eu vou deixar e eu só vou falar sobre elas quando elas realmente acontecerem. E aí eu vou dizer, ó, gente, aconteceu lá no primeiro livro que tal personagem falou tal coisa e aconteceu agora. Então, assim, se você já leu o primeiro livro, se você releu o primeiro livro, ou se você não se importa com spoilers, continua nesse vídeo e vamos discutir, então, Trono de Vidro, o primeiro livro da série. Bom, então vamos começar aí com o nosso resumão da história, lembrando que vai ter spoilers desse primeiro livro mais uma vez aí. E a gente começa a história com a nossa protagonista, Celaena Sardotian. Lembrando, gente, que os nomes são do jeito que eu falo aqui. Se tá certo, gente, eu não sei. Mas seguindo, a Celaena ela é uma assassina de 18 anos e ela é, tipo assim, uma das maiores assassinas do mundo, a maior assassina do continente que eles estão ali. E há um ano antes de começar a história, ela tinha sido traída ali por alguém e ela foi capturada pelo rei e mandada para as minas de sal de Endovier para ser uma escrava. E esse lugar é basicamente para onde os criminosos, rebeldes, inimigos do rei, todos eles são mandados para lá para basicamente morrer, porque ninguém aguenta nem um mês lá. E a Celaena já aguentou um ano, então assim, ela tá sobrevivendo do jeito que ela pode, quando ela é surpreendida pela chegada do príncipe herdeiro de Adarlan, o Dorian Raviliard. E aí o Dorian oferece uma oportunidade de liberdade para ela. Ele conta que o rei tá fazendo aí uma competição, onde terão 24 competidores, cada um deles patrocinados por alguém da corte real de Adarlan, e que esses competidores vão estar aí passando por vários testes, várias provas e duelos, e que ao fim quem ganhar vai ser o campeão do rei, que seria a pessoa que estaria a cargo aí de fazer algumas coisas pro rei que não são tão reais assim, então que ele precisaria de alguém não tão nobre para executar esses trabalhos. Ela fica meio assim, ela não quer aceitar porque ela não queria trabalhar pro rei, mas ela sabe que a outra opção é ficar em Endovier e morrer, então assim, ela acaba aceitando depois deles chegarem a um acordo que o Dorian daria liberdade para ela depois de 4 anos. Eles vão embora de Endovier, então, e fica acordado que se ela perder a competição, ela vai ter que voltar pra lá. E eles vão em direção à capital. Ela é escoltada pelo capitão da guarda real e também melhor amigo do príncipe, o Chaol Westfall. E os dois já não se gostam desde o início ali, eles ficam se bicando desde o início. Mas o Chaol vai ficar responsável aí por ela e vai até treinar ela durante a competição. E também dão uma condição pra ela participar dessa competição, que ela não pode revelar a identidade verdadeira dela. Porque ninguém sabe quem é a verdadeira Celaena Sardotian. Porque apesar do nome dela ser muito conhecido, todo mundo saber que ela é a maior assassina do mundo e coisa e tal, ninguém conhece a pessoa dela. E o rei não queria que as pessoas descobrissem que a maior assassina do mundo é uma adolescente de 18 anos. Então ela acaba assumindo a identidade de Lilian Gordaina, que seria uma ladra de joias. Ela não gosta muito de ter que se rebaixar, digamos assim, mas ela acaba aceitando. A competição começa e a Celaena ela é cercada por outros ladrões, por outros assassinos, e a única pessoa que ela acha que realmente pode ser um problema para ela ganhar essa competição é o Cain, ou Cain, enfim, que é o competidor aí que tá sendo patrocinado pelo Duke Perrington, que já é um cara que a Celaena não gosta, que também não gosta muito dela. E esse cara, o Cain, ele vive provocando ela, fazendo ali uns debochezinhos com ela, então os dois já não se dão bem desde o início, ela já sabe que tem alguma coisa errada com ele ali. E para ela não virar um alvo entre os competidores, o Chaol faz um plano aí para que a Celaena ela não se destaque muito nas provas, nem nos treinamentos. Então ela sempre se mantém ali na média para ninguém usar ela como um alvo. Então assim, como o Cain, por exemplo, é um que tá sempre lá em cima, sempre nos primeiros lugares, os outros competidores viram ele como realmente um possível ganhador, então ele poderia virar um alvo entre os outros competidores. Enquanto isso, ela poderia se manter ali na média e meio que ficaria invisível até que ela chegaria na final e os outros se surpreenderiam
lidam com o fato de que ela tá lá. Ela não gosta muito da ideia desse plano, mas ela acaba seguindo e começa a dar certo. E logo nos primeiros dias, a Celina conhece a Counten. Gente, esse é o nome, realmente eu não sei se é assim, mas enfim. Ela é uma lady que foi levada aí pra corte a convite do Duke Perrington, que tá meio que cortejando ela. Mas assim, o maior objetivo da Counten é conseguir conquistar aí a mão do Dorian, né? Dela conseguir ser aí uma princesa e tudo mais. E assim, ela vai fazer de tudo pra que isso realmente aconteça. Então ela, obviamente, já não gosta muito da Lilian, né? Da Celina, porque ela já sabe que tem alguma coisa ali. Ela acha, na verdade, que a Lilian é alguma coisa do Dorian, então ela já não gosta muito dela. E a Celina também não gosta nada da Counten, assim, então ela já tem esse desafeto logo de cara. Mas a Celina também conhece a Nihimia, que é uma princesa de um reino que eu não sei falar o nome. Elwi. Enfim, gente, ela é uma princesa de um reino que foi conquistado por Adarlan, mas é um reino que ainda se rebela bastante, assim, e ela foi lá pra Adarlan, segundo ela, né, a mando do pai, para que ela pudesse aprender a língua comum e também os costumes e a cultura do povo ali de Adarlan. E ela e a Celina logo têm uma afinidade de cara, assim, porque a Celina fala a língua lá do reino dela, então elas acabam tendo uma comunicação um pouco maior. E aí chega o dia do primeiro teste, que iria eliminar, né, o primeiro competidor ali, só que um dos assassinos mais perigosos até que estavam ali na competição, ele apareceu morto e de uma forma bem cruel. E assim, apesar do Cale ficar já com uma pulguinha atrás da orelha e começar a investigar, a maioria das pessoas acham que isso realmente foi uma casualidade, que de repente foi uma briga e ele acabou morrendo ali, então acabam deixando isso meio de lado. E aí depois eles realmente fazem aí, então, essa primeira eliminatória. E apesar da Celina não ir tão bem, né, quando ela queria se mostrar ali, ela acaba passando assim, mas não fica muito feliz com isso também. A Nehemia e a Celina, elas ficam mais próximas, então elas começam a andar mais juntas, o que preocupa o Cale e o Dorian, porque eles não confiam ainda muito na Celina, então eles não querem que ela fique muito perto ali da princesa, e isso acaba até gerando uma briga com o Cale, uma briga mais séria, assim, justo quando eles já estavam começando a dar uma aproximada. Mas mesmo assim, o livro é inteiro eles brigando, fazendo as pazes e tudo mais, então isso acontece várias vezes. E a Counten, ela continua aí querendo conquistar aí o príncipe e tudo mais, e ela começa meio que tentar manipular o Duke, né, o Duke Perrington, pra tentar saber mais sobre quem é a Lilian, o que ela tá fazendo na corte e tudo mais, e ela começa a jogar umas fake news aí pro Duke, que ela ouviu que o Dorian tá interessado nela, que o Dorian de repente vai casar com ela, tal. Ela começa a jogar isso e ela vê que o Duke não gosta muito, então ela já começa a pegar algumas coisas aí de que de repente ela não é aí, né, a Lilian não é quem ela diz ser. E aí o Dorian, ele quer se aproximar da Celina, ele começa a ver que apesar dela ser assassina, ela é muito bonita, tal, e ele gosta, assim, de conversar com ela. E um dia ele vai no quarto dela, uma noite ali, e ele vê ela tocando piano, uma música bem bonita, bem triste, e ela acaba contando pra ele sobre o Sam. O Sam era um assassino também, que era parceiro dela, e ele acabou morrendo 1 ano antes da história começar, né? E ela comenta um pouco sobre ele, assim, mas não se aprofunda muito. E ele é um personagem que a gente vai ver um pouquinho mais, ver, entre aspas, assim, né? É que a gente vai ver ela falando mais sobre ele no segundo livro. E aí a competição continua avançando e mais competidores começam a morrer daquela forma bem cruel. Então o Cale começa a investigar um pouco mais para tentar descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, a Celina, ela vai se aproximando cada vez mais do Dorian e do Cale, mas ela também se aproxima de um dos competidores, que é o Nox, que é um dos caras mais inofensivos ali e que não fica debochando dela, provocando ela. Então os dois acabam formando ali uma aliança, digamos assim. E aí chega num dia que tem uma festividade lá da cultura deles, mas ela é proibida de participar, que vai ter um banquete ali à noite, ela é proibida de participar. Mas nesse dia de manhã, ela tá passeando com a Nehemia e elas estão assim no pátio do palácio e tal, e elas encontram umas marcas talhadas no chão em volta de uma torre de pedra preto. E aí a Nehemia diz que aquilo são marcas de Wyrd, eu nunca sei falar o nome desse negócio, gente. Mas enfim, a Celina fica bem curiosa pra saber o que é aquilo, mas a Nehemia já logo desencoraja ela a tentar saber mais e tudo mais, meio que já corta o assunto ali pra ela não ficar tão curiosa. E aí à noite, né, quando tá tendo ali o banquete, que ela não pode participar das festividades, a Celina tá ali super entediada no quarto dela, quando ela descobre que tem uma passagem secreta atrás de uma tapeçaria no quarto dela. E ela vai entrando assim nessa passagem pra ela ver o que tem ali dentro, e chega num ponto em que ela encontra 3 passagens, assim, 3 portas. Ela vai por uma delas e ela vê que tem uma saída para fora do castelo. Assim, então se ela quisesse fugir, ela poderia fugir, porque ninguém não ia nem ver ela saindo dali. Mas ela até pensa, assim, considera em fugir e tal, mas ela desconsidera de
último minuto, porque ela começa a pensar que de repente o Kayle pudesse ser culpado por causa disso, a Nehime iria ficar sozinha, então ela desiste e volta. Ela vai por outro caminho nessas passagens secretas e ela consegue ver o salão onde está acontecendo ali o banquete ali das festividades, e ela vê que praticamente todos os competidores estão lá, menos ela e o Ken. E ela até fica brava que não deixaram ela participar, como se ela fosse, tipo, uma selvagem, assim, que não saberia se comportar, né? Mas ela fica ali espiando um pouquinho até que ela vê que o Kayle tá se levantando da mesa. E aí ela fica preocupada porque de repente ele poderia estar indo ver ela, então ela volta correndo pro quarto dela. E aí, de madrugada, o Kayle vai até o quarto da Celina, e quando ele chega lá, ele encontra o Dorian lá, e até os dois têm meio que uma briguinha, assim, que ele diz que é muito responsável do Dorian aparecer no quarto de uma assassina à noite, assim, né? Mas, apesar dele estar brigando com o Dorian, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, e ele aparece lá pra dar um anel pra Celina, um anel que estava sendo, ele diz que estava sendo distribuído lá no banquete, mas na verdade eles estavam dando para as mulheres nobres, e ele foi lá pegar um pra dar pra ela. E esse anel é um anel que vai ter uma importância, não é bem uma importância assim, mas ele vai ser bastante citado aí no próximo livro. E aí ele acaba entregando esse anel, ele vai embora, a Celina volta a dormir, e ela acaba tendo um sonho que ela volta pra passagem secreta onde ela tava ali antes, né? E ela entra na porta que ela não entrou. E lá ela vê que é uma tumba, na verdade, né? E ela vê, assim, várias coisas espalhadas, ela vê 2 túmulos ali, e ela reconhece que aqueles são os túmulos do primeiro rei de Adarlan e da sua rainha, a rainha Helena, que inclusive era férica, e ela era de Terrazen, que é o lugar da onde a Celina vinha, né? É a terra natal dela aí. E aí a Celina é surpreendida quando o espírito da rainha Helena vem falar com ela e diz que ela tem que virar campeã do rei, ela tem que deter o mal aí que tá correndo dentro do palácio, né, dentro do castelo ali. E quando ela tá prestes a explicar mais coisas, ela sente que alguma coisa tá chegando, ela dá pra Celina um amuleto e diz pra Celina voltar pro quarto, e é o que ela faz, ela corre de volta pro quarto. E aí depois ela acorda, ela fica achando que tudo foi um sonho, mas o amuleto tá na mão dela, provando que aquilo não foi um sonho de verdade. E aí, em outro dia, enquanto ela tá passeando com a Nehemia de novo ali no palácio, ela acaba encontrando com o Ken, e ele dá uma provocada nela, e ele diz ali só pros dois escutarem que ele sabe quem ela é, né? Ele fala sobre as minas de sal de Endovier e tudo mais, então ele dá uma bela provocada nela ali. Só que ela tem mais coisa pra se preocupar também, apesar dela ficar meio preocupada com isso, porque as marcas de Weird começaram a aparecer também nos locais onde os assassinos estão sendo mortos. Então tem essas marcas talhadas. Então ela quer saber o que são essas marcas, por que tá aparecendo ali, por que tem no chão do palácio lá também, lá em volta da torre de pedra lá. Então ela começa a ficar bem curiosa a respeito disso. E ao mesmo tempo que ela tá se preocupando com isso, ela também tá preocupada por causa dos sentimentos dela pelo Dorian, porque a Nehemia meio que dá a entender que poderia ter algo entre eles, mas ela fica super revoltada, diz que nunca ficaria com Raviliard, coisa e tal, então ela tá bem balançada sobre o que ela tá sentindo. E aí chega um dia que a Nehemia vai falar com a Celina, ela tá bem apavorada, e ela descobre que 500 rebeldes do país dela, né, ali do reino dela, foram capturados e eles foram mortos por Adarlan ali, então ela se sente bem mal. E até uma cena que depois o Kayle vem falar com a Celina, o Dorian vem falar com ela também, meio que se desculpar, falar que não se sente orgulhoso daquilo, até porque a Celina também vem de um país, de um reino que foi conquistado por Adarlan, que é Terrazen, então assim, eles começam a se sentir bem mal sobre essa situação, e dá pra ver que eles estão começando a mudar a opinião deles a respeito dela, né, e a respeito de algumas coisas também. E aí um belo dia a Celina estava lendo um livro no quarto dela, ela acaba jogando o livro pra longe, assim, pra debaixo da cama, e ela vê que embaixo da cama dela tá cheio de marcas de Word desenhadas. Ela até apaga, ela fica super apavorada, e ela vai na biblioteca de novo pra tentar achar alguma coisa, algum livro que fale sobre essas marcas, e ela acaba encontrando lá a Nehemia lendo um livro na língua comum, e até ela fala que é um livro bem denso para uma pessoa que não entende a língua comum, como a Nehemia fala que ela não entende. E aí elas meio que têm uma conversa ali, que a Celina tá bem em dúvida, assim, sobre o que tá acontecendo, e a Nehemia fala com ela na língua comum, sem sotaque, perfeitamente, assim, e ela começa a ficar duvidando aí, desconfiando da amiga, né, se a amiga tá fazendo alguma coisa ou não. Aí chega o dia de uma outra festividade, que é o Yule, e aí vai ter uma missa, assim, uma cerimônia de manhã, que a Celina está autorizada aí, e à noite vai ter um baile de máscaras que ela não tá autorizada aí. Logo depois que ela acorda, ela é presenteada pelo Dorian aí com um saco de doces que ela come quase inteiro, e com um filhotinho de cachorro, uma cachorrinha, na verdade, que ela chama depois de Ligeirinha. E aí dá pra ver, assim, que os dois estão se aproximando, assim, aos poucos. Ela vai na missa com o Kayle, e até ele e ela acabam dormindo durante a missa. Mas tem um momento ali durante a cerimônia em que a
as crianças, ela meio que estão representando os deuses, e cada uma tá segurando um objeto que seria o símbolo desse deus em específico, e as crianças vendadas, elas vão caminhando e vão parando na frente de alguém para entregar esse símbolo pra pessoa, né, como se o deus estivesse abençoando aquela pessoa, tal, tal, tal. E uma menininha que estaria representando a Diana, que é a deusa da caça e das donzelas, ela para em frente à Celina e entrega pra ela o símbolo, e a Celina não fica muito, assim, confortável com isso. A Celina, com medo aí da Nihimia tentar fazer alguma coisa lá no baile, porque agora ela já tá acreditando que é a Nihimia por trás aí dos ataques, né, aos competidores ali da competição ali do rei, ela vai, então, às escondidas pro baile, né, sem que ela conte aí pro Kayle ou pro Dorian. Os dois não gostam muito de ver que ela tá lá, apesar dela estar com máscara, eles sabem que é ela, mas eles acabam deixando ela ficar, e ela acaba dançando praticamente a noite inteira com o Dorian, e todo mundo começa a se perguntar quem que é ela e tudo mais, e o Kayle, assim, ele não gosta muito, e não é porque ela é uma assassina pondo a vida do príncipe em risco, e sim porque ele tá começando a sentir ali um leve ciúminho, porque ele já tá gostando aí mais dela, né, se aproximando mais dela. E aí, depois que o baile acaba, a Celina e o Dorian acabam se beijando pela primeira vez, e a Celina acaba realmente se confrontando com a questão de que ele é o filho do rei, e ela odeia o rei, né, e tem essa questão de Adarlan ter conquistado ali vários reinos, inclusive o reino da onde que ela veio e tudo mais, então tem todas essas questões que deixam ela bem confusa. Enquanto isso, a Counten tá doida da vida depois que viu aí a Celina, né, a Lilian, dançar com o Dorian a noite inteira. Então o Duque também, que não tava nada feliz, vai lá e conta pra ela quem que é realmente, né, a Lilian, quem ela é, que é a Celina, ela é uma assassina, fala da competição e pede um favor pra Counten. Ele diz que no final aí dessa competição vai ter um duelo, né, os dois finalistas vão ter ali um duelo, e por parte da tradição eles têm que beber uma taça de vinho, então ele pede pra Counten ser a pessoa que vai servir o vinho ali pra eles, e pede pra ela envenenar a taça de vinho da Celina, não pra matar ela, mas o suficiente pra deixar ela desorientada e fazer o Ken ganhar, e obviamente ela aceita aí, achando que realmente tá colaborando ali com o plano pra tirar ela da vida do Dorian. 2 dias antes da competição acabar, a Celina acha num livro uma criatura que bate com a descrição dos ataques que aconteceram aos competidores. Ela resolve descer ali pela passagem secreta e ela vê o Ken abrindo o portal e conjurando essa criatura, fazendo aí com que ela percebesse que a Nihimia não tinha nada a ver com isso. Ele acaba deixando, né, ele vê que a Celina tá ali, e ele deixa a Celina trancada ali com essa criatura, mas ela consegue chegar até a tumba lá do Gavin e da Helena, e lá tem uma espada, que é a Damaris, e ela acaba usando pra matar ali essa criatura, mas ela é mordida, e ela quase morre com o veneno ali daquela criatura, e ela só salva porque a Nihimia chega ali, consegue fazer com que ela seja salva, e aí depois as duas conversam, ela conta pra Nihimia quem ela é de verdade, né, e explica ali as questões ali da competição e tudo mais. Para a competição acontecer, precisariam de 4 finalistas ali para fazer os duelos finais. Tinham 5 competidores, então a Celina vai conversar com o Nox, porque também as coisas estão ficando meio perigosas, né? Então ela vai lá, conta para ele, diz que seria melhor para ele ir embora, até porque ele desistir da competição não significaria, por exemplo, voltar para prisão ou ter uma sentença de morte, como seria o caso dela voltar para Endovier e tudo mais. Para ele só voltaria para a vida normal, e ela fala que tem coisas acontecendo no castelo, que seria perigoso, que ele não vai ser o campeão, então assim, ele poderia muito bem já ir embora sem arriscar a vida dele. E aí numa conversa assim, ela vai meio que soltando algumas coisas e ele deduz que ela é a Celina Sardotti, né? E ele aceita e ele vai embora naquela noite no castelo. Então agora com 4 finalistas acontece a final oficialmente. Ela luta primeiro contra o Corva, que é um outro assassino que era amigo do Ken ali, que é desprezível, assim, que fica provocando, falando várias coisas pra ela. E ela derrota ele em, tipo, 2 minutos, super rapidinho, assim. E tem a final, então, contra o Ken. Ela toma o vinho que tá envenenado e logo no início ela já começa a passar mal, já começa a se sentir enjoada, se sentir tonta e ela não consegue concentrar. Por causa disso, né, o Ken pega essa vantagem aí e começa a bater nela. E assim, ela apanha pra caramba, ele desloca o ombro dela, ele esfaqueia a perna dela, então ela tá bem ruim assim. Até que tudo piora porque ela começa a alucinar, então ela meio que começa a ver outra dimensão e começa a ver demônios e tudo mais. Enquanto isso, a Nehemia tá fazendo algo do lado de fora que ninguém tá entendendo o que ela realmente tá fazendo, mas depois ela explica, né, mais pra frente, que ela tava salvando a vida da Celina, ela tava abrindo portais aí pra que coisas boas viessem salvar ela, e o próprio espírito aí da Rainha Helena vem salvar ela, vem segurar o Kayle, né, e aí ela fala pra Celina que ela não pode dar forças pra Celina, mas pode retirar o veneno, e aí ela realmente faz isso, e depois que ela tá livre do veneno, apesar dela tá
toda arrebentada, ela consegue derrotar aí o Ken, né, fazer com que ele desista e o rei acabe ali a luta, declarando ela vencedora. Ela sai então ali do ringue, o Dorian vai até ela, o Dorian estava simplesmente apavorado com tudo que estava acontecendo, ele abraça ela ali e tudo mais, mas o Ken, por ordens do rei, inclusive, porque ele vê o rei, o Dorian vê o rei dando um aceno ali falando pra ele ir, pega uma adaga e vem esfaquear ela pelas costas, só que o Kayle, que também tava apavorado com tudo que aconteceu ali na luta, ele vê o que vai acontecer e ele mata o Ken, então, e ele fica bem apavorado com o que ele fez. A Kaunten fica revoltada, ela quer saber o que aconteceu, pergunta pro Duque se o veneno não era pra ter feito com que ela perdesse, coisa e tal, mas o Duque já vê que a situação mudou ali e ele já reverte a situação, ele diz que não sabe o que ela tá falando, começa a falar que ela envenenou a campeã do rei, né, a competidora ali do príncipe, fala o que ela, né, começa meio que fazer com que a Kaunten fosse louca e manda prender ela, e a Kaunten obviamente fica revoltadíssima. O rei decide então que não vai fazer nada contra o Kayle, vai dar o contrato aí de assassina pra Celaena, apesar de que ele não queria muito, mas o que deixa aí o Dorian razoavelmente feliz. E aí depois em uma conversa com o Duque, eles acabam conversando sobre umas coisas meio estranhas, assim. Eles falam sobre a Kaunten, o Duque fala que ainda pretende usar ela em outra questão, eles falam, né, o rei pergunta se ele usou o poder na Kaunten, e a gente fica meio se perguntando o que tá acontecendo ali, porque não dá pra entender muito. O Dorian vai então até a Celaena, eles até tem uns momentinhos assim depois da luta, mas depois que ele conta pra ela que realmente o rei vai mandar o contrato pra ela, ela vai virar ali a campeã dele, ela fica meio assim de ter um relacionamento com o Dorian, até porque ela vai ser a campeã do rei, e depois de 4 anos ela vai embora, e ela até conta pra ele, né, que ela nunca foi livre na vida dela e ela não queria se prender a nada. Então ela meio que termina as coisas com ele. E também porque, assim, os sentimentos dela pelo Kayle também já estavam mudando um pouco, então ela já estava meio confusa, então ela resolve terminar. Até depois o Kayle diz, tipo, ai, meio que fica felizinho com isso também, porque ele já tá gostando dela também. E também porque ela foi sensata, né, enfim. E aí, pra finalizar, né, o rei, ele então faz ela assinar o contrato e ele dá uma leve ameaçada, né, que se ela tentasse fugir, se ela tentasse não obedecer às ordens dele, ele iria matar o Kayle, porque notou o quanto os dois são próximos. E depois foi ameaçando, né, e depois do Kayle, iria matar a Nihimia, iria matar a família da Nihimia, enfim. Então seria melhor ali que a Celaena seguisse as ordens ali e seguisse tudo que ele mandasse. E aí o livro termina, né, depois de ela assinar então esse contrato, com esse finalzinho bem inspirador aí. E a gente logo vai continuar aí a história pra ver como é que vai ser agora que ela é a campeã do rei. Então, gente, agora que já foi esse resumão, que eu tentei resumir ao máximo e ainda assim ficou gigante esse resumo, vamos falar sobre os pontos que eu separei aqui do livro. Eu vou começar falando sobre as críticas que eu tenho ao livro, porque assim, eu amo esse livro, eu amo essa série, mas eu tenho críticas a ele sim. Até porque assim, de 5 eu dei 4 pra essa releitura. É uma nota, na verdade, que todas as leituras que eu dou 4 pra ele, porque eu acho que é um bom livro, é um bom início de série, mas tem alguns pontos aí que não são tão bons assim, e é uma série que ela vai melhorando, então assim, a gente tem que deixar uma notinha pra aumentar aí conforme os livros forem passando, né? Mas vamos começar então com as críticas. A primeira delas é que assim, logo no início do livro, uma coisa que me incomodou é que eu acho que a Sarah, ela já queria deixar tão claro que a Celaena era uma protagonista badass, que tipo, não, ela é uma assassina, ela é muito boa e coisa e tal, que ela ficou reafirmando essas frases o tempo inteiro. Então assim, no primeiro capítulo mesmo, tem várias frases em que tipo assim, ai, porque a Celaena pensou que poderia derrubar ele em 20 segundos. Ai, porque ele achou que tava enganando ela, mas tipo, ela sabia pra onde ele tava indo. Ah, porque se ela tivesse uma espada, ela conseguiria fazer isso. É o tempo inteiro falando tipo, não, porque ela é boa, ela é muito boa, e ela poderia derrubar ele e não sei o que, ela é a melhor assassina. Então eu acho que ficou um pouco forçado nesse início, essa reafirmação toda de querer construir essa maior assassina e coisa e tal. Porque eu acho que não precisaria fazer tudo isso. Eu acho que só se colocasse ali, não, porque ela foi presa, porque era a maior assassina, coisa e tal, beleza. E ao longo do livro você ir mostrando as habilidades dela, eu acho que daria perfeitamente pra entender por que ela é boa, por que ela é considerada a maior assassina. É um negócio que vai sendo construído também ao longo dos livros, então eu não acho que precisava essa questão dela ficar falando e falando e falando o tempo inteiro, assim, no início do livro, sabe? Eu acho que ela quis realmente mostrar pro público logo no início quem era ela, e acabou ficando um pouco forçado. Então eu li e eu fiquei... Ok, mas também a gente, assim, tem que considerar que esse foi o primeiro livro escrito por ela, né? Se eu não me engano, ele foi lançado em 2012. Então, assim, é óbvio que ela vai ter algumas questões na escrita que ainda não estão super bem feitas, assim, super... Ela não tá super acostumada a fazer no primeiro livro, né? Outra questão, só que daí não é a escrita em si, não é da história em si, é a questão do livro. Porque, assim, eu tenho essa edição aqui, tá? Ela é de 2016, se eu não estou enganada.
2016. E assim, eu acredito que até hoje já devem ter ajeitado, mas a formatação desse livro tem muita coisa errada, assim. Tanto que é o selo antigo da galera ainda, né? Mas assim, tem coisas, por exemplo, tem uma fala de personagem, sei lá, a Celina tá falando e depois é a fala do Cale. Ao invés de estar separado, assim, né, tá uma fala dela em cima e a dele embaixo, como é o de um diálogo normal, tá tudo misturado no mesmo parágrafo. E aí você se confunde, tipo, tá, calma, quem tá falando o quê? E aí tem falas que é pra ter outra versão e não tem. E tem coisa que foi traduzida errada, inclusive. Tem um momento até... Eu não lembro se tá falando da Celina ou se tá falando do Cale. É um deles, mas tá falando, sei lá, porque a Celina tava indo caminhar e ele não sei o quê. Tipo, em vez de ser... E ela... Sabe? Eles traduziram errado ali, tipo, botaram um personagem e o gênero contrário. Então tem várias coisinhas assim que eu notei de erro de formatação, sabe? Da história aqui, do livro, erro de tradução, assim. Eu nunca li esse livro em inglês, então, assim, eu não sei se tem mais erros de tradução, assim, do que esses óbvios que dá pra ver que eles erraram ali. Eu acredito que, assim, 2016, já fazem aí 7 anos que esse livro, que essa edição aqui foi lançada, eu acredito que até hoje já tenham mudado isso aí, né? Mas foi algo que me incomodou, assim. Eu já tinha reparado as outras vezes que eu li, e agora reparei de novo, então quis trazer aqui, já que eu tô falando sobre as críticas ao livro, né? A outra questão é que, assim, eu sempre achei essa competição do rei ali, pra descobrir quem vai ser o campeão do rei, meio fraca. Porque, assim, eu entendo que a competição, na verdade, ela é um recurso do enredo pra levar os personagens pra onde eles precisam estar, né? Então a gente precisa de uma desculpa para tirar a Celina das Minas de Sal e ir pro palácio. A gente precisa de uma desculpa para Celina interagir com outros assassinos ou com outros criminosos, para que, enfim, o Ken no final vai estar abrindo um portal. Então a gente precisa de ter uma pessoa que vai estar abrindo esse portal aí, que vai mostrar esse tipo de magia que ela não conhecia, que são as marcas de Weird, coisa e tal. Então a gente precisa ter um outro que vai ser um aliado dela ali. Então eu entendo que é um recurso de enredo para fazer a história funcionar. Não é o plot central da história. É que eu lembro que a primeira vez que eu li, na sinopse do livro diz, né? Eu lembro que eu tinha lido até a sinopse, eu não lembro se foi na Amazon ou na Saraiva, né? Porque eu comprava bastante na Saraiva, mas bota bastante em foco a questão da competição. Então eu achava que o foco do livro ia ser a competição. Mas não, conforme você vai lendo, você vai vendo que a competição é mais um plano de fundo para botar os personagens lá, que é pra gente ver que começam a acontecer assassinatos, começa a acontecer isso e aquilo. E é mais uma introdução pra gente ter aí o relacionamento da Celina com o Cale e com o Dory sendo desenvolvidos, com a Nehemia também. Então, assim, é mais um plano de fundo. Mas, ainda assim, eu acho que não precisava mostrar o tempo inteiro a competição. Eu acho que as provas da competição em si são tão simples, tipo, arco e flecha, descobrir os venenos. São coisas importantes pra quem vai ser o campeão do rei, mas eu acho tão simples, sabe? Porque eles botam assim, não, que vai ser uma competição séria, que pessoas podem morrer. E realmente, as pessoas morrem, mas não por causa da competição. Tem um só que morre por causa da competição, se eu não me engano. Então, assim, sabe, eu acho que faltou ela deixar as provas um pouco mais intensas, assim, em certo aspecto, mas eu entendo novamente que não era o foco do livro, isso era só uma desculpa pro livro acontecer, até porque quando a gente tem noção do que vai acontecer daqui pra frente, a gente sabe que de tudo a competição foi o menos importante, então assim, só pra vocês terem uma noção, quem não leu ainda o resto dos livros, fica de olho que assim, a série daqui pra frente, gente, só cresce. E aí, uma coisa que eu queria comentar também para encerrar aqui a questão das críticas são as problemáticas envolvendo a escrita da Sarah J. Maas. Porque assim, tanto em Trono de Vidro quanto em Acotar, eu sempre vi muita gente ressaltando algumas coisas que realmente, assim, não é tão legal quando a gente vai avaliar. E é algo que eu vejo que ela vem mudando em Cidade da Lua Crescente. Ainda tem muito espaço para aumentar e para melhorar, mas é uma questão que vem melhorando, querendo ou não, né? Então eu espero que cada vez mais ela melhore essa questão. Mas assim, tem várias problemáticas, tem várias que eu não vou entrar aqui na questão de falar, porque são questões que eu não tenho conhecimento suficiente para vir falar, então eu não vou vir falar para falar besteira. Também não é meu lugar de fala para falar um monte de coisa, então novamente não quero assumir aqui um papel, né, para ficar falando aqui, tentando me aproveitar de pautas que não são minhas. Mas assim, uma das questões que eu vejo bastante e que eu sempre senti quando eu li Trono de Vidro, principalmente agora que eu já li tantas outras séries, é a falta de representatividade. É algo que, assim, óbvio, estamos no primeiro livro, então a gente pensa, tá,
é o primeiro livro, vamos ver como é que vai ser nos próximos. Mas eu que já li a série inteira várias vezes, eu sei que uma das coisas que mais falta realmente é essa questão de representatividade. Porque assim, ela cria uma história que tem muito personagem, muito personagem. E assim, 95% dos personagens é o mesmo padrão que ela descreve, é o mesmo padrão de tudo. Então assim, acho que ela poderia ter explorado mais. Entendo que foi a primeira série dela, que, assim, são questões que de repente ela não se deparou aí durante a vida dela, mas que agora ela está melhorando. Então eu realmente espero que seja algo que ela vai trazendo cada vez mais para os livros dela. Mas é algo que eu notei aqui, eu queria comentar, porque é algo que eu sempre vejo alguém comentando, né? Então eu acho válido deixar essa crítica aqui também. E aí eu trouxe alguns pontos pra gente discutir um pouquinho mais a fundo, assim, questão de relacionamentos, de personagens, né, que a gente vê nesse livro. Como esse livro ainda é muito de introdução, ainda não tem muito o que discutir, né? Eu acho que a partir do segundo livro a gente já vai ter bem mais coisa pra discutir, então esse vai ser mais realmente sobre relações, sobre personagens e tudo mais. O primeiro que eu queria trazer é o relacionamento do rei com o Dorian, né, com o seu filho ali. Que logo que eu li, assim, no início, que eu tava relendo ali o início, que tem o primeiro encontro ali dos dois, eu já achei isso muito interessante, porque assim, a gente tem essa figura do rei que é o cara autoritário, conquistador, a gente sabe que a Celina odeia ele, a gente sabe que a Nehemia odeia ele, então, obviamente, a gente já tem essa visão dele de vilão. E eu acho muito legal o relacionamento ali, legal eu digo assim, o jeito com que a Sarah constrói, né, esse relacionamento dele com o Dorian, porque o Dorian é uma pessoa completamente diferente do rei. E ele é uma pessoa diferente também ao longo do livro, porque quando a gente tem a primeira visão do Dorian ali no início do livro, a gente tem essa visão do príncipe mimadinho e coisa e tal, é até a visão que a própria Celina tem dele. Até ele tem algumas falas que você fica tipo meio, nossa, que cara grosso, sabe? Que cara rude e tal. Então a gente tem essa visão dele e ao longo do livro a gente vai vendo que ele tem outras camadas, ele tem uma outra parte assim, ele vai tendo esse envolvimento dele com a Celina e a gente vai vendo essa questão sendo mais aprofundada, o Dorian sendo mais aprofundado. E assim, eu já adianto que o Dorian é um dos meus preferidos da série. E eu acho que pra mim, quando eu comparo com o desenvolvimento de todos os personagens que vão vir a aparecer aí, eu acho que o Dorian é o que tem o melhor desenvolvimento de Trono de Vidro. Porque se a gente pega quem ele era do início e vai acompanhando a jornada dele, é um desenvolvimento fantástico. Então, assim, eu gosto muito do personagem e eu gosto muito de ver essa diferença, assim, né? E é legal que a própria Celina vai vendo isso, porque a primeiro momento ela já não gosta do Dorian porque ele é filho do rei. Então, quando ela já vê e começa a conhecer mais, ela fala, pô, mas esse cara é diferente dele, né? Diferente do pai. Talvez ele não seja um rei tão ruim, talvez ele vai mudar algumas coisas. E ao mesmo tempo a gente vê uma imaturidade do Dorian em relação ao pai, que é ele querer, tipo assim, ele quer desafiar o pai. Então ele foi escolher a Celina como competidora dele porque o pai não ia gostar. E ele fala algumas coisas porque ele sabe que o pai não vai gostar. Então também é uma tentativa de chamar a atenção do pai dele. Mas assim, eu acho interessante porque vai mostrando essa imaturidade, porque apesar dele ter esses pequenos desafios, ele mesmo fala no momento do livro que ele não tem coragem de realmente abertamente desafiar o rei. E que ele fica até com vergonha, por exemplo, quando acontece na história dos 500 rebeldes lá de Elwë lá, serem assassinados. Ele fala que, tipo, ele queria ter coragem de falar alguma coisa, mas ele não consegue, ele tem meio que vergonha de não conseguir se impor em relação a isso, né? E é interessante porque é algo que a gente vai vendo sendo mudado ao longo dos livros, né? Porque é desenvolvimento de personagem. O personagem não vai começar 100% pronto, né? Nem a nossa protagonista começa 100% pronta. A gente vai vendo que ela vai desenvolvendo também, já vamos falar sobre isso. Mas assim, eu acho interessante como esse relacionamento também rei-filho ali, né? Rei-príncipe é tratado no livro, que no início a gente vê esse relacionamento dele meio respondendo ali o pai, meio responsável, meio reverente, assim. E no final do livro, apesar dele ainda manter um pouco desse comportamento, ele parece já estar um pouquinho mais maduro, né? Porque quando ele conversa com o rei ali no final sobre o Kael e sobre a Celina, ele tem um medo já em relação ao que o rei pode fazer com essas pessoas que ele ama, que ele se importa. Então ele já tem um pouquinho mais de maturidade em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele ainda tem a questão de querer se rebelar, de, enfim, não concordar com o pai e essas questões todas. Então eu achei algo interessante, assim, sabe? Porque é uma questão que o rei não é um personagem, apesar dele ser o grande vilão ali,
não é um personagem que a gente acaba tendo muito contato nesse livro, então a gente acaba não vendo muito. É mais pela atitude das outras pessoas que a gente conhece ele, né? Então eu achei legal, assim, só pra trazer, pra já discutir um pouco essa relação aí, esses personagens. E aí, outra questão é a relação da Celaena com o Arobin Hamel, que foi o cara que treinou ela, que é o líder ali da Guilda dos Assassinos. E assim, ele é um personagem que a gente não viu, a gente não conhece ele pessoalmente, e a gente só sabe por conta dos relatos da Celaena. E assim, eu acho muito interessante porque é bem dolorido ouvir, digamos assim, os relatos dela, né, as pequenas partes que ela vai contando pros outros e que ela vai lembrando, porque são coisas assim que você pensa que tipo é meio absurdo, tipo assim, quando ela conta pro Kayle que quando ela tinha 12 anos o Arobin mandou ela quebrar a mão direita dela pra ela aprender a usar a esquerda. E, tipo, foi o que ela fez. Ele, na verdade, ele deu a opção, ou você quebra ou eu quebro. Então, tipo, ela foi lá e ela quebrou a mão dela pra ela poder usar a mão esquerda. Realmente deu certo, mas, tipo assim, pô, que método é isso que você vai usar com uma criança de 12 anos? Ela também conta que, um ponto da história, ela conta pro Dorian, acho que é pro Dorian, que ela aprendeu ali com o Arobin e coisa e tal. E ela teve a melhor educação que ela poderia ter, assim, ele ensinou ela com os melhores tutores, com as melhores coisas, mas aí chegou um ponto que ele avisou que ela ia ter que pagar tudo de volta. E aí, ou seja, ela começou a se esforçar pra pagar ele de volta. E aí, depois que ela pagou, que eram 500 mil moedas de ouro, se não me engano que é o que ela fala, ele gastou, tipo, em minutos esse dinheiro todo, não dando nenhum valor pro que ela tinha feito. Então, assim, é uma relação extremamente tóxica, extremamente abusiva, assim, né? E é uma relação que a gente também vai vendo mais ao longo dos próximos livros, então eu não posso comentar muito ainda, mas assim, eu acho muito interessante como a gente vai tendo esses pedaços da história jogando e a relação dos dois é meio complicada, porque a Celaena, ela não sabe muito como se sentir em relação ao Arobin, né? Porque, tipo assim, pô, ele é o cara que ensinou tudo pra ela. Mas precisava ter sido desse jeito? Ele ensinou tudo pra ela, mas foi por bondade ou foi porque depois ele ia ganhar o dinheiro todo de volta? Sabe? Então a gente tem todas essas questões assim que a própria Celaena ela fica sempre se duvidando. Então tem um momento que ela fala que o Kayle pergunta pra ela, né, que por ela ser uma mulher lá em Endovier, se nenhum guarda nunca tentou, né, alguma coisa com ela, ele forçar alguma coisa com ela, e ela disse que não, porque eles tinham medo dela, mas ela pensa também que, tipo assim, de repente, ela considerou que o Arobin tinha subornado ali os guardas pra protegerem ela dessas questões. Então, tipo assim, dá pra ver que ao mesmo tempo ela tem um pensamento negativo em relação ao Arobin, ela também tem um pensamento positivo. Então, tipo assim, ela fica, pô, o cara fez isso comigo, mas de repente ele tenha me protegido nessa questão. De repente ele tenha feito isso, mas de repente. Então ela ficou o tempo todo tentando compensar. Então dá pra ver que é uma relação muito complicada pra ela, né, de entender. E é uma questão que, assim, nesse primeiro momento a gente não entende qual é a relação que eles têm. É tutor, né, mestre e aluno, ou é pai e filho, ou é alguma coisa, né? A gente não sabe, a gente não dá pra entender. Mas eu acho interessante porque são pedaços da história dela que vão sendo jogados aí ao longo da história, ao longo do livro, e a gente vai montando esse quebra-cabeça que é o passado da Celaena, que a gente vai entender um pouco mais ao longo dos livros e vai entender ainda mais no prequel, que se passa antes do início de Trono de Vidro, que é um pouco melhor para entender esse passado dela aí. Mas eu já achei bem interessante, assim, esses pedaços da história que vão sendo jogados, também pra gente já fazer aí na nossa cabeça quem é o Arobin, quem é esse cara, quem é esse personagem. A gente gosta dele, a gente não gosta? Eu particularmente já não gosto dele, assim, desde o início, porque eu acho extremamente cruel as coisas que ele faz, assim. Mas eu entendo a confusão da Celaena, né, dessa questão de, tá, ele foi mal comigo, mas ao mesmo tempo ele me ajudou, ele salvou minha vida. Então, ela fica nessa questão de ter gratidão a ele, mas ao mesmo tempo culpar ele por algumas coisas, né? Então, eu acho uma relação extremamente complicada que, novamente, a gente vai ver sendo abordada aí mais no futuro e aí eu posso falar um pouquinho mais depois quando isso for citado. E aí vamos falar então relacionamentos. A gente tem dois relacionamentos sendo bem trabalhados aí no livro, que é Celaena e Kayle e Celaena e Dorian. Esse primeiro livro eu acho que ele tem até mais foco Celaena Dorian, né, porque acaba sendo mais o romance desse livro, digamos assim. E a gente tem os dois personagens realmente tendo um grande desenvolvimento do livro, né, porque no início, assim, a Celaena odeia ele por quem ele é. Ele, assim, apesar dele não odiar ela em nenhum momento diz isso, ele tem um medo dela, ele não confia nela.
E a gente vê que no final do livro é completamente diferente. O Dorian está completamente apaixonado, ele diz que ama ela, ele diz que vai fazer de tudo pra conseguir ficar com ela ali no final. E ao mesmo tempo ela, tipo assim, dá pra ver que ela não ama ele. Não é assim, ela está apaixonada por ele que nem ele tava por ela, mas ela tem um crushzinho, ela acha ele bonito, ela gosta de ficar com ele, passar o tempo ali com ele. E ela diz também, no momento do livro, né, que antes, né, a ideia de beijar outra pessoa que não fosse o Sam deixava ela enjoada, mas essa ideia de beijar o Dorian, por exemplo, não deixa ela enjoada. Então, assim, apesar dela ter essa questão com o Sam, ela também gosta do Dorian, então ela não se sente culpada, digamos assim, por gostar dele. E ao mesmo, não por conta do Sam, né? Ela se sente culpada por gostar do Dorian por conta de quem é o Dorian, né? O filho do rei e essa questão toda. E eu acho legal, assim, o jeito com que a Sarah trabalha esse relacionamento, assim, porque se eu olho o livro como um todo, parece que aconteceu muito rápido. Tipo assim, parece que aconteceu do nada. Mas quando você vai lendo, não parece que aconteceu do nada. Você vai sentindo nas pequenas interações deles, nos pequenos momentos. Então, é um dia que eles pararam pra conversar e trocaram duas frases, ela já ficou meio assim, né? Então a gente vai catando assim essas questões assim no meio da história. Então, eu achei bem construído, sabe? Apesar de que quando eu lembro a história como um todo parece que aconteceu muito rápido, eu vou lembrando desses micro momentos, então dá pra ver o jeito com que ela construiu. E eu achei muito interessante, e eu acho muito interessante como o relacionamento dos dois vai continuar sendo abordado nos próximos livros, que aí também não vou falar por enquanto, vou me manter aqui no primeiro, né? Eu acho muito interessante, assim, o jeito com que esse relacionamento começa, desenvolve e acaba no mesmo livro. Aparentemente acaba, né? Pelo menos ela corta ele ali no final do livro, né? Diz que não vai ficar com ele, mas também não sabemos, né? Vamos ter que continuar aí pra ver se realmente acaba nesse livro aí. Mas eu gosto, assim, dessa questão da gente ter um desenvolvimento completo pra ele aqui. Pelo menos parece um desenvolvimento completo até aqui. E aí o que vem pela frente a gente vai ter que descobrir no mês que vem aí, quando eu ler o segundo livro. E aí a gente tem também o relacionamento dela com o Cale. E esse relacionamento dela com o Cale já é um pouco mais sutil do que o relacionamento dela com o Dorian. Porque aqui no primeiro livro o foco era pra ser o Dorian, ela e o Dorian. E no plano de fundo ali, a Sarah tava trabalhando o Cale. Então dá pra ver assim que até esse relacionamento de ódio, digamos assim, que existe inicialmente da Celina com o Dorian, é até um pouco maior dela com o Cale. Porque, assim, na verdade, o Cale não gosta dela. Ele não confia nela, ele não gosta dela, ele vê que ela é uma criminosa e coisa e tal. E até no início ele fala algumas coisas, assim, meio pesadas, digamos assim, né? Por exemplo, ele vê as cicatrizes das costas dela e ele pergunta o que ela fez pra merecer essas cicatrizes. E ela fala, ninguém merece ser chicoteado, né? Então, tipo assim, tem essas questões aí do Cale no início. Eu tenho a minha questão com o Cale, que eu vou dizer que eu nunca gostei muito do personagem, assim. Eu acho ele um personagem bem ok, mas eu acho que ele tem um desenvolvimento interessante quando a gente olha o arco dele inteiro. Então, assim, também não vou comentar porque eu precisaria comentar de outros livros. Nesse livro em específico, eu acho que ele tem um desenvolvimento bacana, que é justamente esse início que ele começa odiando ela, e aos poucos que ele vai convivendo com ela, ele vai vendo que ela não é só a assassina, que ela tem outros lados aí, vai se tornando uma coisa diferente, assim, né? E eu acho interessante também porque, aparentemente, ele desenvolve sentimentos por ela, né, primeiro. Então, assim, a gente termina o livro já com essa sensação de que os dois se gostam, mas ao mesmo tempo a gente vê com mais clareza ele demonstrando e sentindo esses sentimentos, né? Porque a Celina tá muito também presa nos sentimentos dela pelo Dorian, então ela tá muito confusa nessa questão. E apesar de ser um triângulo amoroso, não parece um triângulo amoroso, porque, tipo assim, nesse momento, nesse livro, ela tá envolvida com o Dorian. E aí ela terminou as coisas com o Dorian e agora, de repente, ela tem esses sentimentos pelo Cale. Então é um triângulo amoroso, mas ao mesmo tempo não é. E aí a gente vai também descobrir mais pra frente. Mas assim, eu acho interessante a sutileza dos sentimentos dele sendo mostrados ali. Então, tipo, numa briga dos dois ali, que os dois ficam muito sentidos um com o outro pelo que o outro falou. E aí depois eles fazem as pazes. E é muito legal ver o Cale amolecendo em volta dela. Então, assim, no início ele era aquele guarda super sério e tal. Mas daqui a pouco, tipo assim, ele já tá fazendo brincadeira com ela e eles já estão rindo juntos. Então, é muito legal ver isso. E eu gosto, assim, de como isso vai sendo levado pro segundo livro, né? Então o livro termina com essa parceria entre os dois, né? Termina numa cena dos dois, dele falando sobre o contrato dela ali, o que ela teria que fazer e tal. Então
termina nesse clima Kayle e Selena. Então eu acho legal o jeito com que o livro vai levando esse relacionamento nas coisinhas sutis, assim, sabe? O óbvio é ela e o Dorian, mas a sutileza ali é ela e o Kayle, né? Então eu acho isso muito interessante. E aí, vou falar agora sobre o desenvolvimento dela, da Selena. Eu acho que assim como o Kayle, e assim como o Dorian também, qualquer personagem, na verdade, o desenvolvimento dela maior vai ser o arco inteiro, né? Então a gente vai ter que esperar ler os próximos livros para ver esse arco de desenvolvimento, porque ela tem um desenvolvimento muito bom, muito interessante, mas que também eu não vou poder me aprofundar agora. Eu vou me focar nesse livro em específico. E eu peço também para que ninguém dê spoiler sobre nada aqui nos comentários, tá, gente? Se você for comentar algum spoiler, escreve primeiro que é spoiler, porque assim, tem muita gente que ainda não leu a série inteira, então pra gente não estragar a experiência de ninguém, né, vamos marcar aí, vamos evitar de comentar spoilers, pra aí não fazer com que ninguém pegue aí esses spoilers sobre nada, tá, gente, sobre nenhum dos próximos livros. Mas enfim, assim, eu acho o desenvolvimento dela bem interessante, e nesse livro é bem sutil, na verdade, né, a gente não tem um desenvolvimento, um mega desenvolvimento, parece que porque a gente tem uma ideia dela quando começa o livro, que ela é assassina, essa assassina super perigosa e imprevisível e coisa e tal. Mas a gente vai vendo que ela não é só isso. E a gente vai vendo que ela tem camadas e que ela tem uma vulnerabilidade muito interessante. E é um negócio que a princípio a gente acha que não vai existir, sabe? Parece que realmente vai ser, é a assassina, sangue frio, coração de pedra. E não! Na verdade, ela tem muito mais camada do que isso. E ela fala que apesar de ser assassina, ela tem regras. Então ela até comenta, que quando ela trabalhava com Arobin, ela tinha regra que ela não ia matar criança, ela não ia matar ninguém de Terrazen, que é o reino dela. Então ela tinha um código moral ali, né? Então eu acho isso muito interessante porque ao longo do livro a gente vai vendo mais dessas camadas dela. Que assim, ela pode ser muito sangue frio quando ela quiser, e isso não foi nem mostrado ainda no livro, a gente não viu esse lado assassina dela, a gente viu mais o lado violento, digamos assim, principalmente em relação ao Ken ali. Mas, assim, ela pode ser muito também uma adolescente. Então, ela tem os sentimentos dela confusos o tempo inteiro por dois caras, e ela tá vendo a liberdade dela pela primeira vez. Então, tem toda uma questão de camada sendo construída. A amizade dela com a Nihime é muito interessante. E ela até comenta que ela nunca. Fazia tempo que ela não tinha uma amizade de verdade, coisa e tal. Então, são muitas coisas sendo construídas, assim, nesse livro, uma base toda sendo construída pra gente poder trabalhar daqui pra frente. Eu acho isso muito legal, assim, né? Eu gosto muito da personagem. Eu lembro que eu vi muita gente comentando, assim, que acha ela muito arrogante, muito isso, muito aquilo. E ela é. E eu acho isso muito bom. Porque, assim, como eu falei, eu li esse livro, foi em janeiro de 2017, acho que eu não comentei isso, mas eu li em janeiro de 2017 pela primeira vez. E naquela época, eu lia muito, tipo assim, livro com mocinha boazinha, mocinha que não luta, mocinha que espera o mocinho vir salvar ela. Já tinha outros livros, tipo, com personagens de badass, tipo Katniss, Jogos Vorazes e coisa e tal, mas era raro ainda. Hoje em dia é muito comum. Qualquer fantasia é protagonizada por uma protagonista badass. E quando eu li esse, eu me surpreendi, porque eu falei, cara, que personagem legal. Ela não é perfeita. Olha só que coisa. Tipo assim, ela é bonita, ela é descrita como uma pessoa muito bonita, mas assim, ela é uma assassina, vamos começar por aí, então ela não é uma personagem boazinha, apesar dela ter o código de moral dela ali, ela mata pessoas, então assim, ela é uma personagem vilã, entre aspas. Ela é uma adolescente, tipo assim, que tem as questões dela envolvendo a adolescência mesmo aí, né? Eu falo adolescente porque, gente, 18 anos ainda tá indo pro jovem adulto ali, né? Mas tá encerrando a adolescência. Então, assim, ela tem as questões de que uma adolescente também tem. Ela é mega arrogante. Várias vezes ali, inclusive, tipo, ela e o Kayle brigando ali por causa da arrogância dela. E você sabe que ela tá sendo arrogante. Ela tem, assim, uma autoestima de milhões. O ego dela é gigantesco. Ela se acha melhor. Ela se acha muito bonita. E eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo que tenha uma personagem assim, sabe? Que seja... Porque eu lembro na época que eu li, eu tava tão cansada de ver as personagens que era tipo assim... porque ele é muito bonito pra mim. Porque eu não sou bonito o suficiente. E aí eu peguei esse livro e era tipo assim, cara, eu sou bonita mesmo, eu sou linda e eu sei valorizar isso. E tu fica tipo, cara, olha só como ela se acha. Mas não, tipo assim,
Sabe, tipo, é tão refrescante ver isso numa personagem, e como eu falo, hoje em dia é muito comum ver, mas quando eu li a primeira vez, isso me surpreendeu muito, e me fez gostar muito da personagem. Ver uma personagem que, tipo assim, ela é a protagonista, mas ela não é perfeita, ela tem defeito pra caramba, o tempo inteiro ela tá tendo defeitos e agindo de um jeito que a gente, de repente, não concorde, mas isso é maravilhoso, sabe? Até deixa a gente mais próximo com o personagem, porque ninguém é perfeito, então ajuda a criar essa conexão maior. Então, assim, eu gosto muito dessa personagem. Como eu falei, eu acho que esse primeiro livro constrói uma base muito interessante pra gente depois pra frente saber um pouco mais sobre o passado e também saber mais como é que ela vai estar caminhando aí nos próximos livros, né? Qual que vai ser esse desenvolvimento que ela vai ter. Então, assim, eu acho muito bacana. Eu acho que a gente tem um primeiro livro que, assim, não é um primeiro livro excelente, mas que tem uma protagonista extremamente interessante e que faz o livro melhorar muito por conta dela, assim, que ajuda a nossa atenção a se prender cada vez mais. E para encerrar aqui os pontos de discussão, uma questão que eu queria comentar também é a questão da magia em Trono de Vidro, que eu acho muito interessante, porque logo no início da história a gente tem aí a Celina mesmo falando que existia magia, até que primeiro o rei proibiu que se usasse magia, se você usasse você seria executado. E aí depois a magia simplesmente sumiu, parou de existir, todo mundo que tinha poderes aí, ninguém tem mais poderes. Assim, a magia realmente morreu dentro do universo de Trono de Vidro. E aí, ao longo da história, a gente descobre que tem essas marcas de Weird, marcas de Word, e que elas, apesar de não darem poderes para as pessoas, elas têm a sua função, como, por exemplo, nesse livro a gente descobre que é o abrir portais, fechar portais, convocar aí criaturas e tudo mais, que é um tipo de magia também. E no final do livro a gente tem o rei conversando com o Duque falando sobre poderes, né? Pergunta se o Duque usou o poder na Counter e coisa e tal. Então, é toda uma questão mágica que não é explicada. Vai ser explicada? Vai. Pra quem tá lendo aí e só tá no primeiro, não se preocupa, no início vai ficar confuso. Mas assim, agora nesse início, o que a gente precisa saber mais é sobre essa questão da marca de Word. Word, eu vou ficar repetindo essas palavras o tempo inteiro. Que é essa questão das marcas e coisa e tal, que a Celina vai tentando descobrir ao longo do livro o que elas significam, como é que pode usar. Ela vê o chão dela ali, né, a cama dela toda marcada com essas marcas, aí ela fica apavorada. E aí a gente descobre que é uma magia que ao mesmo tempo que pode ser usada pro mal ali, que é o que o Ken tá fazendo, também pode ser usada pro bem, que é o que a Nehemia tava fazendo. Então, assim, é toda uma questão que vai sendo jogada. E eu acho isso muito interessante, porque assim, como eu falei, não é explicado ainda. Mas a Sarah vai fazendo de um jeito que assim, não fica confuso, tecnicamente falando, assim, porque você entende o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você fica, tá, mas pera, pra que é isso? Da onde que isso veio? Pra que isso vai ajudar? Será que isso vai ter importância no futuro? A gente começa a se questionar. E eu acho legal porque justamente a Sarah vai começando a entregar aos poucos. Então, assim, nesse primeiro livro o que a gente precisava saber era o que tava aqui. Que essas marcas existem, que apesar da magia ter parado de existir, essas marcas ainda continuam funcionando e elas podem ser usadas para alguns propósitos. Então, assim, isso é o que a gente precisa saber, mas também é algo que a gente pode ficar de olho aí, que vai voltar a ser mencionado nos próximos livros. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essas marcas aí mais pra frente. Então, quem ficou curioso aí, fica tranquilo que vai voltar a ser citado. E eu quis comentar sobre isso aqui, só para encerrar aqui a nossa discussão, para deixar vocês com uma pulguinha aí atrás da orelha, para prestar realmente atenção nos próximos livros, para ver o que vai voltar aí, né? Se realmente no próximo livro a gente vai ver mais sobre essas marcas, se a gente vai entender se elas têm mais algum propósito, ou se o propósito delas é só realmente essa questão de abrir portais e, enfim, proteção, né, ali, coisa e tal. E a gente também vê a questão da marca, uma marca de Weird na testa da Celina na batalha final, que também é uma marca que, assim, o rei não sabe o que é, a Nihime aparentemente não sabe o que é também, eu acho que ela comenta que não sabe o que é, né? Então, assim, fica aquela coisa meio estranha, o que é isso? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? A gente não sabe, quer dizer, quem leu sabe, mas assim, né, nesse primeiro momento a gente não sabe muito e eu acho muito interessante pra ficar de olho. Mas então é isso, gente. Essa foi a análise de Trono de Vidro, o primeiro livro da série. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa série de vídeos agora. É uma série que mesmo depois que eu terminar Trono de Vidro eu pretendo continuar com outros livros aí, fazendo essa releitura mais aprofundada, trazendo aí essa análise cheia de detalhes. Esse primeiro livro, como eu falei, não tem tantos detalhes ainda porque é muita introdução, então não tem como eu aprofundar muito o assunto em algumas questões sem dar muito spoiler. Então, assim, no segundo livro,
Eu não lembro do livro inteiro, mas eu sei que tem muita coisa já que já vai dar pra ser discutida aqui com bastante aprofundamento. Então, assim, vamos ler o próximo livro aí no mês que vem. Eu trago aí a discussão no mês que vem. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já leu, se você já releu, se você pretende ler Trono de Vidro, o que você achou do vídeo, o que você achou dessa nova série de vídeo de análises de livros aí. Deixa aqui também se você tem alguma coisa que você quer que eu traga aí pra discussão do segundo livro. Lembrando sempre de marcar se for spoiler, e se for alguma coisa muito específica com spoiler, me chama lá na DM no Instagram pra gente poder conversar mais direitinho. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário, até porque eu vou avisar por lá quando eu for começar a leitura do segundo livro. Então se você quiser me acompanhar aí na leitura, me segue por lá pra saber quando é que eu vou começar. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.